Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem, dependendo do horário que você está vendo essa aula. E vamos aí dar continuidade na disciplina de técnicas básicas. E vamos que vamos. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Mara, bom dia, Mara. Hoje na nossa aula a gente vai falar, né, sobre a admissão do paciente, né, que é aquele momento que o paciente ele entra no serviço de saúde. A gente vai falar sobre a alta do paciente, os tipos de alta, transferência interna, externa, óbito, como é que a gente faz a anotação também. A gente vai falar também sobre a importância, né, das mudanças de decúbito. Vamos falar sobre passagem de plantão. O que mais que vamos falar hoje? Vamos falar de vários assuntos hoje, tá? Bom, vamos dar mais uns minutinhos, todo mundo entra e a gente já inicia. Pessoal, vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Vou encaminhar para vocês vários materiais que eu tenho para ajudar, né? Até mais por curiosidade mesmo, tenho bastante material. Então, eu vou mandar lá para vocês terem com vocês também, tá? Quem que tá aqui comigo? A Mara. Sempre, Mara. Mara é companheira, né, Mara? Pessoal, acho que perdeu hora, né? Bom, vamos lá. Vamos iniciar então, né? Vamos falar aí um pouco, né, sobre quando o paciente ele entra no nosso setor, né, ou dentro do hospital mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre os documentos do paciente, que é importante a gente saber, né? Um exemplo, prontuário do paciente, né? A gente sabe o que é prontuário, né? Sempre, né, Mara? A gente sabe o que é prontuário, mas é aquela coisa, né? É importante a gente saber mais sobre isso, porque o prontuário do paciente é um documento, né, que a gente tá sempre com ele nas mãos e a gente vai com prancheta para cima, para baixo. Então é importante a gente saber que o prontuário é um documento, né? A gente sabe que o prontuário do paciente não é apenas um papel, não. É um documento extremamente importante, tá? Ele é padronizado, ele é organizado, né? Ali que vai estar tudo o que está acontecendo com esse paciente, vai estar registrado lá toda a evolução da doença do paciente, né? Os tratamentos prescritos, os nossos cuidados, né, executados, cuidados de enfermagem, cuidados dos médicos, da equipe multidisciplinar como um todo, né? As condições da alta desse paciente. A gente tem que lembrar que o prontuário, ele é sigiloso, né? Então, é importante a gente saber que o que está escrito dentro do prontuário do paciente é dele. Nenhum profissional pode tirar foto, não pode contar para outras pessoas, né? Ficar falando, eu vi o que está escrito. Não, gente, o prontuário é um documento, né? Então, ali dentro tem muitas informações, imagens que foram registradas, né? Por exames, enfim. Então, é importante a gente saber que o prontuário do paciente é dele, tá? E ele é útil, ele é muito útil para toda a equipe, né? Sendo equipe médica, equipe de enfermagem, né? Todos os outros profissionais que estão, na verdade, envolvidos nesse processo de atendimento para esse paciente, tá? Então, no prontuário, né, vai estar ali todo o andamento, o processo de cura, de tratamento desse paciente, tá? Então, gente, é importante a gente saber que a gente tem que ter todo cuidado quando a gente manipula, né? Porque realmente ele é um documento. Não pode ser rasura, não pode ter rasura, não pode rasgar, não podemos sujar.
Então, pessoal, esse prontuário, ele é de nossa responsabilidade, tá? Ele é de responsabilidade, na verdade, de todos os profissionais de saúde que manipulam, né, esse prontuário aí. Então, devemos ter todo o cuidado com ele, tá bom? Extremamente importante, tá? E se o paciente, ele fala, eu quero ver o meu prontuário, ele pode ver. Lembra, cuidados, né? A gente deve saber que o paciente, ele tem direitos, então, é um direito, sim, do paciente. Se ele quiser ver o próprio prontuário, ele pode sim, tá? Então, é muito importante, tá? Bom, lembrando que ainda sobre o prontuário do paciente, tem um termo aqui que traz que ele deve ser guardado. Sabia, Mara, que o prontuário do paciente, ele tem que ficar guardado por no mínimo 20 anos, não pode jogar fora, não pode se desfazer dele não, tá? E passados 20 anos no mínimo, tá? Passado 20 anos a partir do último registro que foi feito ali, tá? Então, só pode ser descartado após 20 anos, mas antes de descartar, precisa microfilmar ou digitalizar, precisa guardar, não pode descartar de maneira nenhuma, tá? Tudo isso, Mara, verdade, 20 anos, tá? Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, eles falam aí, que precisa ser guardado no mínimo 20 anos, mas sempre a partir da data do último registro, tá? Então, se alguém quiser jogar fora, quiser se desfazer, não pode de qualquer maneira. Precisa primeiro digitalizar, deixar num arquivo bonitinho, para só assim depois, né, o papel físico, aí descarta, mas no mínimo 20 anos, tá? Interessante isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do paciente que está internado lá na unidade lá de saúde, ou sendo na clínica médica, clínica cirúrgica, independente de onde esse paciente está. Então, considera-se paciente internado, né? Aquele que foi admitido, que entrou dentro do hospital, né? Por algum motivo aí de saúde, ele precisou entrar no hospital. E ele vai, né, a critério médico, precisar ficar internado. Então, quer dizer que esse paciente, ele vai ocupar um leito, né, ele vai ficar internado, ele vai ter um leito para ele. Então, ele vai ficar ali por um período superior a 24 horas e ele vai, devido a isso, é porque ele vai passar por algum procedimento aí, seja clínico, cirúrgico, né, ou vai ganhar bebê, enfim, né. Bom, no processo de internação, é importante a gente saber, né? Porque a gente também a gente lida com bastante parte de papel, de burocracia. Então, é importante saber que no processo de internação existem algumas rotinas e procedimentos administrativos que a gente precisa entender, né? Na admissão, quando o paciente entra, nas transferências, na alta e no óbito. Então, a gente vai ver um pouquinho essas partes aí administrativas, o que é uma alta, o que é um óbito, o que é transferência, quais são os tipos dentro do hospital e o que a gente deve anotar, né? Então, a gente sabe que a admissão é quando o paciente, né, como eu acabei de falar, é quando o paciente acabou de entrar no hospital, né? Então, é o momento da entrada do paciente no serviço de saúde, que ele vai lá ocupar um leito, né, com essa finalidade de um tratamento de saúde, tá? Então, é importante a gente saber que na admissão é importante a gente entender, olhar, perceber, ter essa noção, saber com quem que ele entrou, se ele entrou aí, da onde ele veio. Às vezes ele está sendo admitido, por exemplo, a Mara trabalha na clínica médica e eu trabalho na clínica cirúrgica. Então, o meu paciente, ele vai ser transferido para a clínica médica da Mara. Então, a Mara vai fazer a admissão dele, vai abrir, né, a anotação dela como admitindo aquele paciente, advindo de um outro setor, tá? Isso é uma transferência que o paciente está deixando um setor e indo para outro dentro do mesmo estabelecimento de saúde, dentro do mesmo hospital.
ou também a admissão de quando o paciente ele vem de fora, né? Ele vem, um exemplo, da casa dele, ele foi para o hospital, ficou internado. Também tem a admissão, que a gente anota, que esse paciente, por exemplo, está vindo de outro hospital, então ele está entrando no nosso hospital onde a gente trabalha. Então, tudo depende de onde ele vem, como ele entra, é que vai ser a nossa admissão, a nossa anotação também. Então, é importante a gente sempre saber, antes de admitir um paciente, é importante a gente saber de onde ele vem, como ele veio, como ele chegou, né? Então, tudo a gente bate o olho no paciente, a gente já percebe o que ele tem, se ele tem ali se ele tá vindo ali com alguma sonda, se ele tá vindo com algum acesso, isso é muito importante, tá? Advindo, eu escrevo advindo, mas também pode colocar paciente vindo de transferência ou paciente admitido nesse setor, advindo do setor por exemplo, lá da clínica cirúrgica. São palavras, Mara, que com o tempo a gente vai ter o nosso jeito de fazer a nossa anotação, tá? Eu tenho esse hábito, eu particular, né? Eu particularmente, eu falo, eu uso esse termo advindo, né? Mas tem outras pessoas que escrevem, paciente veio do setor da clínica cirúrgica, por exemplo, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Mas é aquela coisa, cada um vai ter seu jeitinho depois, tá? Então, vamos falar da admissão, né? Como é que a gente vai receber esse paciente, independente de onde ele tenha vindo, né? Se ele veio de outro setor, ou se ele está entrando no hospital naquele momento. É importante a gente sempre ter cortesia, né? Já não é fácil entrar no hospital, né? Então, se a gente vai lá e tá de cara amarrada, esse paciente vai se sentir péssimo, né? Então, sempre quando a gente for receber o paciente, a gente deve transmitir segurança para esse paciente, transmitir confiança. A gente vai informar para ele, né, quando ele já estiver instalado lá no quarto, no leito dele, ou para ele, ou para o familiar, para o acompanhante. A gente já pode informar ali sobre as normas e as rotinas. Claro que tudo isso também é passado no momento em que ele vai ser admitido lá na recepção, né? As meninas da recepção, geralmente elas já passam, já tem um papel lá, já tem uma folha que está escrito sobre as normas e as rotinas do hospital. Isso quer dizer que ali já vai estar escrito qual que é o horário, os horários de visitas, o horário do café, do almoço, por exemplo, né? Então, todo hospital tem a sua norma e sua rotina. Então, isso vai ser falado para eles também quando eles entrarem na recepção, mas nada impede a gente, né, da enfermagem, até porque, acreditem, eles sempre acabam perguntando pra gente, sempre a enfermagem que dá essas informações também, né, porque eles perguntam, que hora que eu posso tomar banho, que horas que eu vou tomar café, que hora que é o desjejum, né, o almoço, ou a janta, a ceia, que hora que é troca de acompanhante. Então, são essas as informações que a gente sempre acaba passando para eles, tá? Isso tudo eles perguntam quando eles estão entrando, isso tudo no momento da recepção do paciente, tá? Também quando esse paciente entrou, a gente admitiu, então a gente vai fazer o que com o paciente quando ele entra? Quando a gente coloca ele lá no quarto, no leito dele, é importante a gente vai trocar a roupa, ele vai... Assim, geralmente, né, fica com a roupa do hospital, a gente vai pedir para ele trocar a roupa, a gente vai pedir para que nós vamos apresentar a equipe, né, a gente vai se apresentar. Oi, Ju, bom dia, tudo bem, Ju? Então, a gente vai apresentar a equipe, a gente vai no caso, a Mara, vou falar, oi, tudo bem? Eu sou a Mara, eu sou técnica de enfermagem, eu vou ficar com você aqui durante esse plantão. Então, a gente vai ali sempre ajudar no que for preciso. Vamos aí pegar os objetos pessoais desse paciente, vamos arrolar, que eu já vou explicar para vocês, que é quando a gente guarda os objetos desse paciente, tá? É bem difícil a gente fazer isso, né? Mas claro que acontece. O paciente vai ficar internado, então ele tem ali uma sacola, tem roupa, tem sapato dele. Então, geralmente a gente pega aqueles objetos de uso pessoal do paciente
E a gente pode guardar num lugar especial ali, que a gente fala arrolar os objetos do paciente, que a gente guarda num armário, né? Claro que tem toda uma maneira correta de fazer isso, mas a gente guarda, a gente vai ver sinais vitais do paciente, a gente vai ver a temperatura, vai ver a pressão, frequência cardíaca, respiratória, todos aqueles procedimentos de quando o paciente ele acaba de chegar para a gente, que é primordial a gente ver sinais vitais, tá? E vamos, né, depois de tudo isso, já vimos sinais vitais, o paciente está deitadinho, bonitinho lá no leito, nós vamos iniciar os nossos procedimentos, né? Vamos aí fazer os nossos registros, né? Vamos abrir a anotação de enfermagem, vamos aí orientar conforme surja mais dúvidas desse paciente. Então, nesse momento, a gente sabe quando o paciente ele entra no hospital ou ele está admitido de um outro setor, por exemplo, ele está ali com a gente, é tudo novidade para ele, né, ou para o familiar, para o acompanhante. Então, é importante a gente sempre demonstrar confiança, cortesia e segurança para esse paciente, porque, claro, né, imaginem, nós sabemos como é isso, né, que caso você já tenha ficado internado, é muito bom quando a gente entra no hospital, a gente fica com medo, a gente fica inseguro. Então, é bom quando a gente encontra um profissional que vai estar ali do nosso lado e transmitindo segurança, tá? Bom, o arrolamento de pertences, né? Que eu falei para vocês que a gente tem, quase todos os hospitais têm um lugar próprio para que a gente possa guardar os objetos do paciente. Caso esse objeto ele esteja sozinho, por exemplo, não tem acompanhante, né? Então, a gente pode guardar num lugar ali, a gente vai arrolar, como a gente diz, tá? É um processo de guardar os pertences desse paciente num lugar seguro, né? Os pertences do paciente, eles devem ser realizados aí, né? Esse arrolamento é feito por nós, profissionais de enfermagem, na admissão do paciente, e depois, quando ele for embora, a gente devolve, né? Então, com os objetivos da gente arrolar os pertences do paciente, da gente guardar os pertences, para evitar perdas e extravios de pertences desse paciente, e somos nós, né? A equipe de enfermagem que guardamos. Aí, quando a gente vai guardar algum item, né, do paciente, a gente vai fazer, a gente tem uma folha, né, a gente vai fazer anotação, a gente vai anotar o que é que está sendo guardado, e vai ficar sempre uma via no prontuário do paciente e outra via dentro dos materiais dele, dentro da sacolinha, por exemplo, onde vai ficar guardado, tá? Então, é importante a gente sempre saber disso, que não é só pegar, colocar numa sacolinha e guardar lá no armário dos pertences dos pacientes. Precisa ser documentado, tá? E também depois a gente vai fazer essa anotação de enfermagem da admissão. A gente vai anotar que esse paciente foi admitido e também vamos colocar lá que foi arrolado os pertences do paciente, conforme segue. E vamos também notificar, né, o enfermeiro, falar que já foi feito o arrolamento, que a gente guardou aqueles, que seja um chinelo, pessoal, um sapato que seja. A gente precisa abrir esse papel, né, essa via, em duas vias, uma fica com o paciente, uma fica no prontuário e o outro fica ali com o paciente, tá? Bom, então tá aqui, né, coloquei de modo bem bacana aqui pra gente poder observar. Quando a gente admite que faz a internação, né, que o paciente entrou, o que a gente vai anotar na nossa anotação de enfermagem, né? O paciente acabou de chegar, um exemplo lá na clínica médica. Então, vai ser anotado o horário, a gente vai abrir a anotação, horário e motivo da internação, o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, o diagnóstico médico, caso tenha, a gente coloca lá. Como que esse paciente veio, né? O meio de locomoção dele, ele veio andando, deambulando, veio de maca, veio de cadeira de roda, a gente vai anotar, veio de bengala, tudo a maneirinha como ele entrou, a gente vai observar e a gente vai colocar
lá na nossa anotação. Vamos colocar o estado geral desse paciente, como que ele se encontra, se ele está consciente, orientado, né? Então, tudo isso, de modo geral, a gente também coloca, tá? Vamos também na admissão e na nossa anotação de enfermagem de admissão, vamos colocar os hábitos aí relativos à alimentação, né? Então, eliminação, sono, repouso. Então, se o paciente ele não quer comer, ou ele aceitou a dieta, ele aceitou quanto? Parcialmente, aceitou tudo, ele eliminou, como está aí as eliminações vésico-intestinais desse paciente, né? O xixi, cocô, por exemplo, a gente anota tudo, sono, repouso, se esse paciente ele tá calmo, se esse paciente está estressado, se ele está ansioso, tudo a gente anota, tá? Uso de medicamentos, caso ele já esteja tomando alguma medicação, trouxe da casa, por exemplo, a gente anota. Sinais vitais, claro, também vamos anotar, né? Que a gente já viu os sinais vitais desse paciente quando a gente admite, então a gente vai colocar lá na nossa admissão, super importante, tá? Então, é aquela coisa, pessoal, admitimos o nosso paciente independente do setor que ele esteja vindo ou se é fora do hospital, né? A gente anota tudo, tudo a gente vai fazer anotação de como ele entrou, o horário, com quem ele veio, ou veio sozinho, ou veio acompanhado, é importante a gente fazer toda essa anotação, tá? Bom, vamos falar de transferência, né? O que é transferência? Gente, transferência do hospital, do paciente, ele está dentro do hospital. Então, vamos falar que é a remoção. Transferência é a remoção do paciente de uma unidade clínica para outra do mesmo hospital, tá? Ou outra instituição. E devemos orientar o paciente, né? Que ele vai ser aí transferido. Devemos nós também, profissionais de enfermagem, encaminhar o nosso paciente ou na maca ou na cadeira de rodas, tá? E também vai junto o prontuário desse paciente, vai os pertences desse paciente, vai tudo que é desse paciente, tá? A gente leva junto com ele para ser transferido. E é aquela coisa, né? A transferência ela pode ser interna e pode ser externa. O que é uma transferência interna? Foi o que eu falei aí, foi o exemplo que eu dei com a Mara, né? Então, vamos dizer que esse paciente ele está internado no hospital e ele está na clínica cirúrgica e agora ele vai ser transferido de alta para a clínica médica, por exemplo. Então, isso chama-se transferência interna. O paciente ele vai para outro setor, mas é dentro do próprio hospital e vai tudo junto com ele, tá? E ele tem que ir sempre na cadeira ou na maca. Não é bom a gente não levar ele andando, vai que ele caia, esteja aí um acidente ali de percurso. Então, sempre que, mesmo que ele anda, que ele tá ok, mesmo assim é bom a gente colocar ele na cadeira de roda, tá? Quando é transferência interna, tá? Então, vai levar tudo dele. Até o prontuário dele que tá na clínica cirúrgica, vem para a clínica médica, vem todos os pertences dele. Então, eu vou chegar e vou passar para minha colega lá da clínica médica, tá? Isso é transferência interna, tá? A transferência externa, como o próprio nome já diz, é a mudança de um paciente de um hospital para outro hospital, tá? Então, esse paciente, por exemplo, ele está internado aqui em Porto Feliz e ele precisa ser transferido, né, para fazer um procedimento que não tem aqui, por exemplo, e vai ser transferido para Itu. Então, é uma transferência externa de um hospital para outro. Também vem tudo dele junto, vem todos os pertences dele, né, vem aí o prontuário dele, tudo que foi feito. Prontuário não, os exames, digo, tá? Os exames que foi feito, então vai ser
tudo aí encaminhado para outro hospital. E de preferência, o médico de Porto Feliz, por exemplo, como eu citei aqui, né, o exemplo, o médico de Porto Feliz vai estar ligando para o médico, vai falar com o médico lá de Itu, do hospital de Itu, né, para o setor que esse paciente vai, caso já tenha surgido a vaga dele, aí eles vão se conversar para passar o caso, tá? É importante a gente saber, então, transferências internas e transferências externas, tá? E a alta, né? Vamos falar da alta desse paciente aí. Bom, a alta hospitalar, né, é quando o paciente sai, né, da unidade. Então, a alta hospitalar é a saída do paciente da unidade. Bom, essa alta ela deve ser realizada sempre por escrito, não só de boca, tá, pessoal? Então, se não tiver escrito no papel, no documento, falando que esse paciente pode ir embora, ele não pode sair do hospital, tá? Então, a alta ela deve ser sempre realizada por escrito, em um documento que vai constar, né, a assinatura e o carimbo do médico que deu a alta, tá? Bom, então, após aí o médico prescrever a alta, né, o familiar, ele deve ser comunicado imediatamente, né, para que venha alguém buscar esse paciente, tá? Bom, então, é importante a gente falar que a alta do paciente, ou saída do paciente do hospital, pode ser alta por paciente melhorado, curado, inalterado, evasão, porque ele pode ter fugido, isso é horrível, não pode acontecer, mas pode ser uma alta por evasão, desistência do tratamento, transferência interna, externa, como nós acabamos de ver, e aí até mesmo o óbito, né? Quando o paciente vem a óbito, aí a gente também precisa fazer a anotação que o paciente, ele veio a óbito, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí dos tipos de alta, tá? Bom, para quem imaginou que só tivesse a alta do paciente embora, é um tipo de alta só? Não, como eu disse, são vários tipos de alta, tá? Então, um dos tipos da alta aqui, o paciente, então, ele vai ter a alta hospitalar, né, ou a alta de melhorado. Então, quer dizer que ela foi dada por o médico porque o paciente, ele está, sim, em condições de deixar o hospital, ele está legal, ele está bem, tá? Agora, quando é alta aí a pedido, né? Então, quer dizer que foi a pedido do paciente, tá? Então, o próprio paciente solicitou ali para o médico, né? Que ele quer ir embora, tá? Nesse caso, nós vamos anotar também na nossa anotação de enfermagem, tá? A sequência aí, né? Que o paciente quis ir embora, porque ele falou, ele verbalizou isso para o médico. Então, a gente precisa também do papel da alta, que o médico, caso o médico dê a alta a pedido do paciente, o médico vai fazer um documento, vai assinar, vai carimbar, e a gente, como profissional de enfermagem, também vamos anotar isso na nossa anotação de enfermagem, que foi alta, vamos colocar o nome do médico que deu a alta, o CRM dele, o horário que o paciente foi, e vamos colocar que foi uma alta a pedido, tá? Também a alta condicional. O que é a alta condicional ou licença médica? Pode ser que aconteça, às vezes, no Dia das Mães, Dia dos Pais, por exemplo. Esse paciente ele está internado, ele tem boas condições, ele conversou com o médico e ele fala que ele gostaria, né, de passar aí uma data comemorativa na casa, mas aí o médico pode liberar, mas o próprio paciente precisa assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele vai voltar para o hospital, tá? Também tem esse tipo de alta. Geralmente essas altas são mais aí em clínicas, né? Clínicas aí onde o paciente está ali para fazer algum tratamento, mas ele está, né, fazendo, o médico já percebeu que ele está num patamar ali do procedimento, né, do seu tratamento, que ele pode, né? Que ele pode ser, ele vai voltar. Ele tem que assinar um termo que ele vai voltar. É termo de responsabilidade. Seria um provisório, sim, Mara. Seria um provisório. Aí a gente diz que isso chama-se alta condicional, tá? Ou licença médica. Bem lembrado, Mara. Pode ser um provisório na nossa linguagem, mas para fins documentais, né? Ela se chama alta condicional, tá?
E a alta judicial, como o próprio nome já diz, a pedido da justiça, né, por algum motivo aí, né, existem N motivos, né, e também a alta aí por evasão. O que é alta por evasão? Quando o paciente ele sai do hospital, né, sem condições clínicas nenhuma, isso porque ele não avisou o médico, ele não avisou a equipe de enfermagem. Então, simplesmente alta por evasão é que o paciente pegou e fugiu do hospital, né? Então, isso deve ser aí verificado, né, no hospital onde a gente vai trabalhar. Como que vai ser feita essa notificação, né? Porque a gente precisa urgentemente comunicar à família desse paciente, no caso que tenha fugido do hospital, que a gente chama de alta de evasão, tá? Então, gente, mesmo assim, nós da enfermagem que tenhamos aí um fujão no hospital, precisamos sim registrar também no prontuário, né, na anotação de enfermagem, o horário que ele fugiu, como que ele saiu, como que ele conseguiu. Vamos colocar as condições, né, que o paciente estava, que roupa que ele estava, por exemplo, se era a roupa da própria, a roupa mesmo do próprio hospital, ou se ele trocou de roupa. A gente precisa saber e anotar também se ele estava com acesso venoso, com curativo, com dreno, por exemplo. Então, alta por evasão, a gente precisa anotar como alta de evasão e fazer todas as anotações para nos respaldar, tá? E avisar urgentemente, né, o setor ali, a recepção, vai ser avisado os enfermeiros, vai ser avisado aí todo mundo, né? O pessoal lá do hospital, para que fique todo mundo atentos, vai que ele tá aí ainda no hospital, tentar procurar esse paciente, né? E avisar urgentemente a família dele, tá? Então, até aí, esqueci a palavra agora, enfim, daqui a pouco eu lembro. Todo mundo deve ser avisado, tá? E a alta administrativa. O que é alta administrativa, né? A alta administrativa é porque o paciente é um paciente que ele, vamos dizer assim, ele bebe no hospital porque alguém conseguiu levar bebida alcoólica, ou ele usa drogas dentro do hospital, por algum motivo conseguiu entrar através aí de um acompanhante. É um paciente muito agressivo, ele agride outros pacientes, ele acaba ameaçando funcionários. Então, quando é um paciente extremamente problemático, o médico também pode dar alta por indisciplina, alta administrativa, que quer dizer que obriga o hospital a proceder à alta por indisciplina, tá? Então, claro que antes disso acontecer, foram feitas todas as outras opções possíveis de tentar acalmar esse paciente, por exemplo, e não foi conseguido, tá? Então, também existe a alta administrativa, que é porque o paciente não quer o tratamento e ele é muito agressivo e ele quer quebrar tudo também, tá? E a alta pedido, né, que é quando o paciente ele quer ir embora, ele não quer fazer o tratamento, né? Então, ele é solicitado aí que ele quer ir embora, que ele não quer ficar mais no hospital. E ele também deve assinar um documento, tá? E nós, da enfermagem, também vamos anotar por que ele foi embora, quem foi o médico que deu alta a pedido, né? Toda aquela rotina nossa, né? De fazer anotação de enfermagem, o horário que ele foi embora, como que ele foi, quem levou, se ele foi de carro, se ele foi de ambulância, se ele tinha algum curativo, tudo que tem no paciente para fazer em casa, por exemplo, a gente faz a nossa anotação e o nosso respaldo na anotação de enfermagem, tá? Então, aqui, né, tudo que eu expliquei, na alta hospitalar, né, a gente vai colocar a hora que esse paciente está indo embora, as condições gerais desse paciente, como que ele estava, né, se ele estava melhorado, se ele foi com sonda, com dreno, com curativo ou não foi, as orientações prestadas, né, porque sempre quando o paciente tem alta,
Também quem faz isso é o enfermeiro, mas o pessoal da equipe, o auxiliar, o técnico também, né? A gente pode orientar caso esse paciente precise fazer um curativo na casa, né? Assim, tem um curativo, a gente orienta que ele procure um posto de saúde mais próximo da casa dele, para poder estar fazendo um possível curativo, ou se ele foi em casa, foi embora de alta com sondas, por exemplo, a gente precisa orientar como ele vai se cuidar na casa, mas claro que a gente sempre fala para ele buscar também a unidade básica de saúde, tá? Então a gente coloca na anotação que as orientações pertinentes também foram prestadas. Vamos colocar também como que ele saiu, com quem ele saiu, se ele foi de carro próprio, se ele foi de ambulância, se ele foi a pé, sei lá. A maneira com que ele foi embora a gente precisa anotar. E com quem? Se ele saiu sozinho, mas é sempre importante a gente buscar alguém da família, né? Que possa sair, que venha aí buscar esse paciente. Tudo a gente precisa anotar, tá? E claro que depois que esse paciente tem alta, né? A gente deve urgentemente providenciar que seja feita a limpeza terminal naquele quarto e colocar a unidade em ordem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre limpeza terminal, concorrente, tá? Então, é importante a gente sempre deixar aquela unidade em ordem, né? Aquele quarto em ordem, aquele leito. Esse paciente teve alta, independente da alta que ele teve, né? Porque a gente precisa fazer uma higienização ali terminal, porque logo vai entrar outro paciente naquele leito, tá? Então, ainda falando da alta, né? O papel, nosso papel, né? Papel da enfermagem, a gente avisa aí o paciente após a alta registrada no prontuário pelo médico, né? Então, vai estar lá na prancheta, né? O médico faz a visita, aí o médico vai passando individualmente em cada leito e ele vai ver quem que vai ter alta, quem que não vai. Aí, quando a gente pega ali o prontuário, viu que o médico escreveu, geralmente o médico passa para a enfermeira, né? Mas aí a enfermeira passa para a equipe de enfermagem, mas é só olhar, pegou ali o prontuário do paciente, já vai estar escrito lá, geralmente o médico já escreve alta, né? Está de alta. Então, já que a gente sabe que o paciente está de alta, a gente vai lá e já avisa o paciente, né? Mas geralmente o próprio médico, ele já fala, né? Ó, o senhor vai ter alta, né? Então, aí a gente vai lá, avisa o paciente também, para que ele já vai começar a arrumar as coisas dele, se arrumar para ele ir embora, tá? Bom, também ainda referente à alta, a gente já orienta o paciente e os familiares sobre os cuidados precisos aí após a alta, né? Que ele precisa ter repouso, dieta, medicamentos, retorno aí no médico. Então, são aquelas orientações que a gente falou, que a gente anota, né? Também aí a gente deve preencher o pedido de alta, né? Sempre que tem o pedido de alta, geralmente são aí 2 ou 3 vias, dependendo de cada instituição, tá? O enfermeiro que assina a alta e o auxiliar técnico de enfermagem, ele vai lá preencher, né? Que ele está de alta, tem um papel lá que o auxiliar técnico pode fazer um documento que vai ser entregue, um exemplo, lá na portaria do hospital, vai ficar um papel para o pessoal lá da portaria, né, da recepção, ver que ele está de alta e ele pode ir embora, tá? Então, é papel da enfermagem também preencher o pedido de alta de acordo com as regras da instituição. Sempre muda as regras de um hospital para outro, tá? Isso se chama protocolo, né? Aquela receitinha de bolo que cada lugar tem só o seu, tá? Providenciar medicamentos, né? Caso aquele hospital, aquele protocolo daquele hospital, daquela instituição tenha, que a gente precise aí, caso o paciente vá levar medicamentos para casa, então também é papel da enfermagem verificar isso referente a medicamentos, tá? Também ainda na alta, papel da enfermagem, o paciente vai embora, vamos reunir todos os pertences que nós arrolamos, né? Que a gente guardou os pertences do paciente. E vamos aí pegar, né, os pertences e devolver para o paciente juntamente com a via, né, que a gente preencheu a via lá do arrolamento dos materiais desse paciente, tá? De seus usos aí, tá? E vamos auxiliar esse paciente ali no que for necessário para que ele possa ir embora, tá? Deixei um exemplo aqui, tá? Eu vou mandar para vocês esses slides. Eu já mandei o slide geral.
mas tem algumas partes que eu atualizei, tá? Então, depois eu encaminho. Coloquei aqui só um exemplo de uma alta, tá? Então, um exemplo aqui, né? Seu João, no dia 20/2, recebeu alta hospitalar às 10h30, deixou o setor às 11h, consciente, orientado, deambulando, acompanhado da mãe. Coloquei os sinais vitais que ele estava no momento que ele foi embora, sendo fornecido orientações quanto à troca diária do curativo oclusivo, localizado na região dorsal do pé, em membro inferior esquerdo, né? Mantendo sempre limpo e seco, evitar atividades físicas e exercícios excessivos, fazer uso correto das medicações prescritas, sendo prescrito inclusive os horários das doses e retornar ao médico em 7 dias para nova avaliação, o seu nome e o seu corém, tá? E assina. Isso aqui é um exemplo apenas de um paciente que está tendo alta, tá? Só para vocês verem que é importante sim a gente colocar na nossa anotação o momento da alta também, tá? Bom, e falamos da admissão, falamos dos tipos de transferências, falamos da alta, agora vamos falar do óbito, né? Bom, o óbito, né, a gente sabe que aí ele consiste, né, na constatação, lógico, é sempre o médico que vai constatar que o paciente que veio a óbito, tá? Então, o óbito é aquele que ocorre após o cliente ter dado entrada no hospital. Então, o paciente está internado, ele veio a óbito, independente do fato, dos procedimentos administrativos, internados ou não. Então, isso é óbito, tá? E óbito, ele é chamado de óbito institucional, é o óbito que ocorre em até 24 horas após a internação hospitalar. Mas óbito é óbito, nem que o paciente tenha entrado, né? Ele veio de SAMU, veio de ambulância, de bombeiro, então ele entrou naquela instituição, né? Entrou pelo pronto-socorro e ele veio a óbito, tá? Então, a gente precisa sempre anotar também qual foi o tipo de óbito, se ele já chegou a óbito, com quem que ele veio, se ele veio trazido por ambulância, por SAMU, como que ele entrou no pronto-socorro, né? Então, e aquele paciente que já está internado, né? A gente chama de óbito institucional, porque ocorre naquelas 24 horas que o paciente acabou de ser internado, tá? Então, pessoal, é importante a gente também anotar. Como que a gente faz a anotação? Bom, a gente vai anotar, depois que acontece um óbito, né? O que a gente anota? Vamos anotar no registro aí do prontuário o horário do óbito, a gente vai colocar o horário que o paciente faleceu, a gente vai colocar o horário que o médico constatou o óbito, por exemplo, tá? O paciente veio a óbito aí às 18 horas. Então, foi constatado o óbito pelo doutor tal, a gente deve colocar na nossa anotação de enfermagem o nome do médico, o CRM dele e o horário que esse médico constatou o óbito. É isso que a gente deve anotar na nossa anotação de enfermagem, lá na prancheta lá do paciente que faleceu, tá? Então, é extremamente importante, tá? A gente vai certificar, né, com o médico se o óbito será atestado ou não. O exemplo que esse paciente, esse óbito, ele pode ser também encaminhado, ele pode ser, às vezes o médico vai falar, não, eu não vou constatar o óbito aqui no hospital, eu vou mandar esse paciente, por exemplo, para o ML, tá? Para o Instituto Médico Legal. E lá que vai ser constatado aí o óbito, porque tem médico, pessoal, que, um exemplo, isso acontece quando chegou no pronto-socorro, uma emergência, e esse paciente veio a óbito, não deu tempo nem de atender esse paciente direito. Então, quando ele entra no pronto-socorro, o médico não vai saber o que foi que aconteceu com ele ali. Então, o médico pode não querer constatar o óbito né? Ele pode falar, não, ele morreu, eu não sei o que foi que aconteceu, não vou assinar o óbito. Vai ser encaminhado para o ML e quem vai assinar o óbito desse paciente vai ser lá com o pessoal do ML. Isso pode acontecer.
Diferente de quando o paciente já está internado e ele vem a óbito ali, né, dentro do hospital, ele estava em tratamento, aí sim o médico, ele vai assinar o óbito, ele vai assinar. Então é importante a gente da enfermagem saber quem vai atestar esse óbito, se é o médico do hospital ou se o médico falou que vai lá para o ML, tá? Porque aí ele não quer colocar o dele na reta, vamos dizer assim, porque ele não sabe o que foi que aconteceu com esse paciente, que é mais fácil quando eles entram, né? Quando o paciente entra no pronto-socorro já vindo a óbito aí. Então, o médico ele pode querer não atestar o óbito e mandar para o ML, tá? Mas nós temos que saber, a gente tem que perguntar, a gente conversa com a nossa enfermeira, com o nosso enfermeiro, para que a gente possa fazer a nossa anotação de enfermagem também, tudo sempre respaldado, tá? E devemos comunicar o óbito nos setores responsáveis, conforme rotina institucional. Então, a gente sempre fala também, né, avisa familiares, né? O serviço social também, ele entra junto, o psicólogo, se for possível, quando a família vem. Então, todo mundo junto, trabalhando em equipe multidisciplinar para que esse momento tão doloroso, né, do óbito, que ele seja aí comunicado, tá? Mas lógico que quem comunica, quem conta pro familiar é o médico ou o enfermeiro, caso ali a instituição dê esse respaldo pro enfermeiro, né? Mas é só eles aí que vão comunicar pro familiar que ocorreu o óbito ali daquele paciente, tá? Bom, nós vamos aí preparar e caso o paciente ele veio a óbito, ele está dentro do hospital, né? A gente vai entregar todo o material dele, os materiais, as coisas pessoais, de uso pessoal, né? A gente vai devolver para os familiares. Vamos fazer a higiene, né? O procedimento de pós-morte aí, se foi feito, a gente anota. Se foi feito higiene, tamponamento. Não é todo hospital mais que faz, então isso tudo depende da instituição, né? Se foi curativo, se tem curativo para fazer, tem que fazer, mesmo que ele tá em óbito, a gente precisa fazer o curativo, limpar, tá? Então é importante, tudo que foi feito, o que eu tô querendo explicar para vocês é que tudo que foi feito com esse paciente, a gente deve anotar na nossa anotação de enfermagem, né? Posicionamento anatômico do corpo, né, se possível, como que a gente deixou esse paciente, tem que identificar o corpo, né, identificou, também anota que foi identificado, tudo isso a gente vai ver lá no laboratório, a gente vai fazer essa aula aí de arrumação do corpo, tá? Então, aqui a gente só tá vendo mais na teoria o que deve fazer e como a gente anota, né? Também vamos anotar para onde foi encaminhado o corpo, o horário e a saída que o corpo, né, que a gente encaminhou, quem veio buscar, foi a funerária, quem é que foi buscar, nome completo nosso e assinatura e o corém, tá? Então, é tudo isso que a gente precisa observar, que foi feito com esse paciente que foi a óbito, né? O que foi feito, o que não foi feito, quem fez, CRM do médico, que atestou o óbito. Então, a gente não pode perder nenhum flash, como fala, né? Então, nós, como profissionais de enfermagem, que estamos ali com aquele paciente, a gente precisa depois, ali na prancheta dele, no prontuário, a gente anota na nossa anotação todos os mínimos detalhes sobre esse ocorrido, como foi, como não foi, para onde foi, horário que saiu, horário que faleceu. Então, não vamos esquecer disso, a gente tem que dar todos os detalhes na nossa anotação de enfermagem, tá? Super, extremamente importante. Isso aí também, como eu disse, né, é uma maneira de nos respaldarmos, tá? Nós precisamos fazer aí uma boa anotação de enfermagem, porque a anotação de enfermagem ela ajuda também na continuidade, né, do atendimento e também aí para que nós sejamos aí respaldados também, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Cadê a Mara? Quem tá aqui? A Jaqueline, a Bárbara, a Mara. Alguma dúvida, pessoal aí do 65, técnico 65 e outras turmas também, né? Tudo ok por enquanto?
Agora a gente vai falar sobre passagem de plantão. Cadê o pessoal? Cadê vocês, meninas e meninos? Vamos falar de passagem de plantão, né? O que é a passagem de plantão, que a gente já sabe, mas é importante a gente sempre lembrar como é importante, né, a passagem de plantão, tá? Bom, passagem de plantão, gente. A passagem de plantão, como a gente sabe, ela pode ser considerada como um elo. Ela é um elo, né? Na verdade, é um elo no processo do nosso trabalho de enfermagem, né? Com o turno subsequente que vai entrar. Então, somos nós, eu e a Mara, do plantão diurno. Vamos passar o nosso plantão para o colega do plantão da tarde ou da noite, por exemplo. E o nosso plantão, ele deve ser passado, né? Esse elo, né? Essa ligação aí de uma boa passagem de plantão, né? Ela traz aí a continuidade da assistência, né? E qual que é o objetivo, né? Tem o objetivo de assegurar o fluxo, né, das informações entre as nossas equipes de enfermagem, nos diferentes turnos que sucedem aí um período de 24 horas. Então, é um ciclo, né? Um colega ele fez o plantão, aí ele vai passar o plantão dele para o colega que vai entrar. E agora eu falo uma coisa para vocês, né? Eu vejo muito na passagem de plantão, às vezes tem aquelas desavenças, aquelas brigas. Eu vou pegar o plantão da colega que tá passando para mim e vou falar, poxa, mas você não fez o banho, você não fez... Gente, às vezes ficou alguma coisa para trás. Tudo bem, às vezes ficou alguma coisa para trás, mas não porque o colega não fez, mas porque não foi o momento de fazer, tá? Então é aí que a gente tem que ter o entendimento que o nosso trabalho é uma continuidade. Ninguém deixa, lógico, não é para deixar, né? Ninguém deixa nada para trás porque quis, né? Então, eu vou pegar o plantão, não fez o banho daquele paciente, mas eu tenho que entender que eu estou ali entrando no meu trabalho, estou pegando o plantão e vou dar continuidade naquele trabalho, né? Ninguém entrega o plantão perfeito. Eu sei, não tem como. Ninguém entrega o plantão perfeito. A gente faz o nosso possível e a gente vai entregar para o colega que está entrando para dar continuidade, né? A Jaqueline falou, tem umas meninas que trabalham e umas que foram fazer prova na escola. Ah, eu sei, verdade, Jaque. É verdade, eu tô sabendo da prova. Obrigada por avisar. Então, a gente tem que saber que a nossa passagem de plantão, né? A gente tem que passar ela da melhor maneira possível. Como que a gente passa o nosso plantão, né? Sempre à beira-leito ou na frente ali. Nada de ficar falando no corredor do hospital. E aquele paciente da diabetes, aquele paciente da hipertensão. Não é para rotular nenhum paciente. A gente vai chamar o paciente pelo nome. Eu vou chamar minha colega, né, que eu vou passar o plantão para ela, eu vou até a porta do quarto ou beira-leito. Claro que a gente não pode falar tudo perto do paciente, né? Às vezes não tem que falar. Então, é a beira-leito. Então, é importante mostrar para nossa colega quem é o paciente, vai até lá próximo do quarto, mostra o paciente, fala o que foi feito, o que precisa ainda fazer, né? Então, é importante, gente, que seja aí o turno que vai receber o plantão deve sempre chegar uns 10, 15 minutinhos antes do horário, tá? Importante. Nós devemos ter postura, né? Uma postura adequada, né, pessoal? Para passar esse plantão, né? Então, a gente deve seguir uma sequência lógica, obter informações aí do prontuário, né, do paciente, todo o plano de cuidado que foi feito com aquele paciente no meu plantão, que eu tô passando, falar do paciente ou da família de maneira profissional. Isso eu vejo muito, a gente deve ser muito profissional, nada de picuinhas, nada de colocar apelidos no paciente, no familiar. Devemos utilizar termos aí profissionais quando a gente fala com o nosso colega, tá? E devemos sempre ser objetivos na passagem de plantão e não ter julgamentos, né? A passagem de plantão, gente, deve ter respeito entre nós, profissionais, e com os pacientes, tá? Extremamente importante
não usar gíria no momento de passar plantão, ter um tom de voz aí baixo, né? Nada de ficar brincando, fazendo brincadeirinhas aí. Então, tem que ter postura, gente. Postura no momento de passar plantão. Nunca esqueçam disso, porque eu vejo muito isso. Eu vejo bastante profissional que faz muita brincadeirinha, um ali alfinetando o outro. Então, deixa pra lá. Vamos ser aí profissionais éticos, né? Respeitar o colega, respeitar o nosso ambiente de trabalho e respeitar o paciente que a gente está cuidando, tá? Extremamente importante, tá? Bom, quem que passa plantão, né? Pode ser, o plantão ele pode ser passado com toda a equipe de enfermagem reunida, também pode ser passado apenas com 2 funcionários, né? O que irá passar e o outro que irá receber, tá? E também aí de enfermeiro, sempre de enfermeiro para enfermeiro, sempre de técnicos auxiliares para técnicos e auxiliares, independente, tá? Mas também pode ser que numa correria, né, não tem muito funcionário no hospital, pode ser que também o próprio enfermeiro pegue ali o plantão com o auxiliar com o técnico, caso ele não tenha chegado ainda um outro profissional enfermeiro. Então, tudo depende ali da colaboração dos próprios colegas ali, tá? Então, é importante a gente saber que a passagem de plantão, ela deve ser mais clara e objetiva possível, falando ali todos os procedimentos que foram realizados. A gente deve contar para o nosso colega como foi o dia daquele paciente, o que nós fizemos, o que ainda vai ser feito, e isso a gente vai passando o nosso plantão, porque, como eu disse, é uma continuidade, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de segurança e responsabilidades com o nosso paciente, tá? Claro que nós já falamos tantas coisas até agora, mas se não tiver aí esses momentos aqui, né, de saber como fazer um melhor atendimento possível para que seja uma segurança para o nosso paciente. Não importa se a gente faz o nosso trabalho de qualquer jeito e a gente, né, não olha para aquele paciente, né, com um olhar aí de dedicação e o mais importante ainda, a gente precisa assegurar que esse paciente não tenha danos, tá? Então, gente, segurança do paciente são ações aí promovidas por instituições, né, a fim da gente reduzir o mínimo aceitável aí, risco possível para o nosso paciente, tá? Então, antes da gente fazer qualquer procedimento nesse paciente, nós precisamos lembrar desses 6 cuidados que vão trazer aí uma melhor segurança para o nosso paciente, tá? Vamos ter que identificar corretamente o paciente fazendo uso de pulseiras e de identificação, tá? 2, para que nunca tenha erros, né? É importante a gente melhorar a nossa comunicação, principalmente isso, gente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, saber falar, verbalizar de maneira adequada, né? Porque às vezes a falta de comunicação leva também dano ao paciente, tá? Tudo que a gente não faz corretamente, quem vai padecer vai ser o paciente, tá? Devemos também melhorar a segurança da prescrição, no uso e administrações de medicamentos, sempre lembrar dos 13 certos, né? Hoje a gente fala que são 9, também são 13, existem 13 certos das medicações. Então, tudo isso para que no momento de fazer uma prescrição, né, para os enfermeiros e médicos e para administrar medicações aí também para auxiliares, técnicos, enfermeiros também, a gente sempre lembre da segurança do paciente, lembrar dos 13 certos da medicação, para que não tenha erros, tá? No 4, a gente deve assegurar, no caso de cirurgia, né? Assegurar cirurgia e local de intervenção correto, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, isso aqui é mais para quem trabalha no centro cirúrgico, para que a gente deve estar atentos para que aquela intervenção cirúrgica, aquele procedimento cirúrgico aconteça no local correto. Quem já não ouviu falar, graças a Deus são poucas as vezes que aconteceram, né? Vai fazer um procedimento na perna direita,
por falta aí de assegurar o local correto, vai, por exemplo, fazer a cirurgia na perna ao contrário, né? É para um exemplo, amputar a perna direita, amputa a perna esquerda. Então, a gente deve assegurar cirurgia em local e intervenção de procedimentos e pacientes corretos, tá? Por isso que tem o checklist da segurança, da cirurgia segura. Extremamente importante todo mundo estar falando a mesma língua para que não tenha danos no nosso paciente, tá? O 5, sempre, que para mim esse 5 devia ser também aqui em cima, né? Sempre higienizar as mãos para evitar infecção cruzada, né? Ainda mais no momento de pandemia que nós estamos vivendo, higienizar as mãos é extremamente primordial. Principalmente as nossas mãos de profissionais de enfermagem, de saúde, que são aí veículos, muitas vezes, a gente cuida de vários pacientes. Nossa mão, às vezes, se a gente não higienizar corretamente, ela acaba sendo um veículo de infecções, aí, de micro-organismos, tá? E o 6, reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Sempre ficar aí de olho, né? Vai que esse paciente tem risco de cair do leito. Já vi paciente cair do leito, hein? Assim, já fiquei sabendo. Então, sempre observar se aquela grade, né? Se aquela grade do leito está elevada. Se aquele paciente, ele já foi feito a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, a fim de evitar lesão por pressão e causar aí uma infecção maior, generalizada nesse paciente, tá? Então, esses 6 cuidados aqui que nós devemos ter para assegurar aí uma segurança do paciente, tá? Então, a gente falou tanta coisa do paciente aqui, mas a gente tem que lembrar que são esses 6 aqui, essas 6 identificações que nós precisamos ter para evitar dano para o nosso paciente, tá? E olha aqui a mudança de decúbito, né? Extremamente importante, realizada para que possa mudar a posição do paciente, para que a área seja descomprimida, né? Aquelas áreas onde estão as proeminências ósseas que permanecem em contato com o leito, tá? É extremamente importante. Uma pessoa acamada, ela depende dos nossos cuidados, né? Para suas atividades básicas, né? Como banho, alimentação, higiene corporal, medicação, movimentação. Então, é muito importante a gente se atentar aqui às mudanças de decúbito. Não esqueçam nunca, tá? Principalmente quando a gente trabalha em área, em setores que os pacientes são acamados. Então, de 2 em 2 horas a gente muda. Tem lá o decúbito dorsal, barriguinha para cima, decúbitos laterais direito e esquerdo, tá? Então, de 2 em 2 horas nós temos obrigação de mudar o decúbito do paciente para evitar lesão de pressão, para fazer a descompressão dessas proeminências ósseas, tá? Bom, então a mudança de decúbito, qual a finalidade dela, né? Manter e restaurar a força e tônus muscular do paciente, né? Que ninguém merece ficar horas e horas numa posição só, atrapalha, né? É incômodo, tá? Previne também atrofias musculares, previne contraturas que prejudiquem a mobilidade das articulações. Tem que movimentar. Se o paciente não pode andar, ele está no leito, a gente tem que movimentar ele, tá? É importante. Para prevenir também lesões por pressão. Promover a circulação livre aí, né? Para que o sangue chegue a todos os tecidos do paciente, tá? Então, lesão por pressão, se a gente deixar o paciente muito sentado também, tá? Não é só deitado. Paciente que está em uso de cadeira de roda, nós também devemos fazer movimentação e colocar coxins, né? Precisamos, para aliviar aí, para descomprimir essas proeminências ósseas, tá? Aqui eu coloquei uma imagem bem bacana que mostra quais são as proeminências ósseas que são mais aí acometidas pela falta de mudança de decúbito, tá? O calcâneo, os joelhos, o maléolo, o ombro, o cotovelo, a região sacral, o isquimo, a escápula aqui na costa, tá? Então, olha aqui, né? Pessoa de cadeira de roda também pode ter lesões, assim como as pessoas que estão acamadas também tem bastante tipo de lesão, tá? Cabe a nós, né, movimentarmos o paciente. Bom, quais são as intervenções? Nós devemos fazer intervenções para que a lesão de pressão
não aconteça, tanto auxiliar, o técnico, enfermeiros também, tá? Devemos manter a cabeceira do leito elevada por até 30 graus para evitar a pressão direta na região aí trocantérica, né, do paciente, quando ele estiver lateralizado. Devemos realizar a mudança de decúbito, né, ou transferência, sempre utilizando aquele lençol móvel por baixo, nada de arrastar o paciente para cima, para baixo, para os lados. A gente sempre tem um móvel, né, que a gente usa ali, um lençol móvel que fica embaixo do paciente, a fim aí de evitar as fricções, né, para distribuir o peso também, a pressão daquela pele, sempre em 2 pessoas para fazer mudança de decúbito, tá, pessoal? Sempre em 2 pessoas, tá? Devemos sempre fixar aqueles reloginhos, né, de mudança de decúbito próximo do paciente, e para que a gente não esqueça, né, de 2 em 2 horas realizar a mudança de decúbito, tá? Às vezes a gente precisa tirar o paciente da cama, colocar na cadeira, na poltrona. Então é importante a gente também utilizar aqueles móveis, né, aqueles lençóis móveis durante as transferências para a cadeira ou maca, tudo para evitar fricção ou forças aí de cisalhamento, ficar evitando para que, às vezes, pessoal, vocês acham que não, o próprio lençol ele machuca a pele da pessoa. Por isso também que quando a gente arruma a cama, né, do paciente, tem que estar muito bem esticada. Se ficar um pouco enrugado ali, se o paciente deita em cima daquele lençol que ficou um pouco enrugado, aquele enrugado já vai machucar o paciente, tá? E como machuca, viu? Gente, os lençóis, como eu disse aqui, né, os lençóis da cama, assim como o forro, né, do lençol, não pode ficar amassado. Não deve ficar amassado, porque, olha, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Olha uma lesão de pressão aqui. Isso aqui já é um nível aí, um estágio 3 ou 4, né? Já tá próximo aqui das proeminências ósseas, né? Então, abre uma lesão grande, abre uma lesão tão importante que esse paciente aí ele vai ficar extremamente mais debilitado ainda, tá? Então, é bacana também quem puder usar o colchão piramidal, tá? São esses tipos de colchão caixa de ovo que a gente fala, né? Ele ajuda muito a evitar aí as lesões por pressão, mas não adianta nada ter um colchão ótimo se a gente coloca o paciente deitado num lençol e num forro que tem dobras, né, que tá amassado. Aquele amassado vai trazer desconforto e pressão na pele, tá? E aqueles pontos lá que ficam formando sulcos, né, vai começar a machucar a pele, fazendo hiperemia, e vai evoluir aí para uma úlcera, tá? Que vai aí, que a gente já sabe como que fica, né? Fica bem machucado, bem debilitado o paciente, tá? A gente pode usar também alguns recursos, né? Alguns dispositivos aí que auxilia para melhorar e corrige também a postura do paciente no leito. Então, a gente pode fazer rolinho, cunhas, existem aí bolsas infláveis, boias de gel, espuma do tipo caixa de ovo aí. Então a gente pode fazer com a própria coberta, com o próprio lençol, com o travesseiro. A gente enrola aquele travesseiro no lençol, coloca aí embaixo do paciente, né, a fim aí de melhorar a postura do paciente. Não é somente apenas virar de 2 em 2 horas. É importante a gente deixar o paciente confortável, por isso que a gente usa esses dispositivos. A gente faz aí alguns rolinhos, né? Coloca no meio da perna, na costa do paciente, para que ele fique mais confortável possível. E sempre lembrar também, o paciente, nós precisamos hidratar esse paciente, tem que hidratar a pele do paciente, tá? Então, quando a gente faz aí a hidratação da pele do paciente, geralmente a gente usa muito o AGE, né, o óleo de girassol, porque esse óleo, esse Dersane, que é a marca, né, a gente usa muito esses óleos, esses hidratantes, porque quanto mais hidratada a pele do paciente ficar, mais ela vai ficar mais firme e evita-se aí a abertura, né, de uma lesão por pressão aí, né? Então, tão importante quanto mudar os decúbitos e deixar o lençol sempre estendidinhos, reto,
é também a gente fazer uma excelente hidratação e estimulação sensorial aí na pele do paciente, tá? Para que a pele fique bem reforçada e não abra fácil, tá? Extremamente importante. Olha aqui os dispositivos que eu falei para vocês, né? Existem alguns de gel, né? Então, esses vendem aí em lojas ortopédicas, artigos hospitalares, né? Então, mas mesmo quando a pessoa não compra, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de comprar. Pode ser feito aqui, colocar um simples colocar de um travesseiro no meio da perna, um coxinho na perna, aqui na costa. Já deixa o paciente aí livre, né? Precisa elevar o calcânio, não deixar o calcânio encostado na cama, tá? Importante aí a gente levar aí conforto pro paciente, tá? E olha aqui que bacana isso aqui. Quando a gente vai movimentar o paciente no leito, a gente coloca aí, a gente faz uso... Só um minutinho, pessoal. A gente faz uso aí, 2 pessoas... Vai levantar o paciente do leito, movimentar, passa um lençol por baixo dele e através desse lençol aqui por baixo, 2 pessoas vão fazer a movimentação do paciente. Isso evita ficar raspando a pele do paciente no leito, que também ajuda a abrir lesões, tá? Bom, a mudança de decúbito, aqui tem uma imagem, né? Quem já não fez, né? A gente deve fazer sim, mudança de decúbito é extremamente importante para evitar as lesões do nosso paciente, tá? E ela tem uma técnica correta para isso. Nós vamos fazer, né, essas técnicas lá no laboratório, tá? Mas é importante a gente saber, tá? Tão importante ela faz parte do tratamento, né? E como que deve ser realizado o procedimento de mudança de decúbito, né? Sempre em 2 pessoas. O preparo para a mudança de decúbito deve seguir algumas regras, sim, tá? Observadas aí pelas prescrições do enfermeiro. O enfermeiro, né, faz lá na SAI, né? Ele deixa lá que precisa ser feito de 2 em 2 horas. Sempre solicitar a equipe que vai fazer, né? A pessoa que vai fazer deve solicitar a ajuda de outra pessoa, se necessário, e agir de forma coordenada. Primeira coisa, higienizar as mãos, tá? Colocar luvas de procedimento, importante, tá? Preparar o material na ordem de execução aí, os coxins, né? Já deixa tudo preparadinho. Identifique-se para a pessoa que está sendo cuidada, né? Fale seu nome, né? Fala o que vai acontecer. A gente deve explicar o procedimento para o paciente, explicar o procedimento que a gente vai fazer para o acompanhante. Não é só chegar e fazendo, tá? Importante a gente a gente contar, né? Explicar o que é que vai ser feito, tá? Aí a gente vai executar as mudanças de decúbito sempre com destreza, tranquilidade, de acordo com as etapas, né? Vai ser o quê? Decúbito direito, esquerdo, lateral, ela vai lateralizar, como que a gente vai fazer, né? Dorsal. Então, sempre ali coordenado com a outra pessoa, tá? Que tá te ajudando, tá? Acomodar a pessoa com coxins, rolinhos, travesseiros embaixo da perna, além de lençóis aí bem esticados, mantendo locais onde tem proeminências ósseas, longe do contato direto com a superfície da cama, para evitar que abra, tá? Devemos sempre levantar as grades de proteção, abaixar quando a gente vai fazer a mudança e depois que terminou, deixa as grades também de novo elevadas, tá? Deixar o ambiente limpo em ordem, higienizar as nossas mãos novamente e vamos registrar na nossa anotação de enfermagem que foi realizada a mudança de decúbito, colocar a hora, a posição que foi colocado, tá? Então, aqui um exemplo de como deve ser feita essa mudança de decúbito nos procedimentos, tá? Extremamente importante, tá? Também tão importante quanto, né, quando a gente passa a hidratação, quando a gente hidrata a pele do nosso paciente, podemos fazer também a massagem de conforto. Qual a finalidade da massagem de conforto? Até no banho, né? A gente tá fazendo banho no acamado, a gente pode fazer uma massagem de conforto no momento que a gente tá passando a hidratação, né? O hidratante. Tudo isso para melhorar o retorno venoso, porque esse paciente ele tá acamado, então a gente deve fazer massagem para melhorar aí, principalmente a melhora do retorno venoso, né?
para evitar formação de lesão por pressão, não é úlcera, agora a gente usa lesões, tá? A literatura que ela veio errada. Ajudar também no tratamento dos problemas de má circulação, melhorar o conforto do paciente. Olha, tudo isso são finalidades quando a gente faz uma simples massagem de conforto para o paciente, que para ele é muito bom ele receber a massagem de conforto, para aliviar as dores, né, no corpo, que deve, né, doer, né, fica muito deitado. Eles têm muita dor no corpo, sim. Então, cabe a nós fazer por eles, pelos nossos pacientes acamados, o que eles não podem fazer por si só, tá? Olha aqui a massagem, né? Fazer a massagem é tão bom no calcâneo, na costa, né? Então, extremamente importante aí, para evitar também lesão por pressão, tá? Além de aliviar dores musculares, é bom aí para evitar. Claro que não podemos, se a gente vai fazer uma massagem e ver que aquele local já está hiperemiado, vermelho, não deve se fazer massagem, tá? Não deve se friccionar o local que a gente observa que já está hiperemiado. Não pode, porque vai abrir a lesão ali, tá? Então, a gente comunica urgentemente o enfermeiro quando a gente observa no corpo do paciente que já tem área avermelhada, hiperemiada, e quer dizer que já pode abrir lesão por pressão ali a qualquer momento. Então, precisa ser passado para o enfermeiro para ser tomadas o quanto antes providências aí para evitar que abra, tá? Então, ainda sobre prevenção de lesão por pressão, né? Temos aqui 5 etapas essenciais para evitar o ferimento e aumentar riscos de infecções, né? Então, é importante que seja o enfermeiro, né? Ele deve fazer a avaliação de risco no paciente. Então, uma vez por dia ali, passar, tanto a equipe de enfermagem, isso durante o banho, o melhor momento para a gente observar se esse paciente ele tem ali proeminências ósseas hiperemiadas é durante o banho. No banho ele está despido e a gente consegue observar o corpo como um todo, né? Também devemos ter cuidado com a pele, né? Manter a pele do paciente sempre limpa e seca para evitar lesão por pressão, especialmente após aí episódios de incontinência urinária, fecal, sempre lavar, higienizar, deixar esse paciente limpo e seco, tá? Hidratar bastante esse paciente com hidratante, a nutrição desse paciente. Não adianta a gente fazer tudo certo, fazer as mudanças de decúbito de 2 em 2 horas, arrumar o lençol, hidratar o paciente, se essa nutrição dele não tá legal. Se esse paciente aí, ele não tem um bom aporte calórico, né? Ele vai aí ou engordar muito, ou vai emagrecer muito, e isso vai atrapalhar aí, vai fazer com... risco, isso é risco para o paciente, né? A nutrição dele precisa estar ok, seguida ali por um nutricionista, né, que tem que observar como esse paciente tá, nem muito para mais, nem muito para menos em peso, porque isso vai ajudar a abrir aí a lesão por pressão mais rapidamente, tá? Então, o paciente tem que estar muito bem nutrido, com aporte calórico aí dentro do adequado para ele, tá? Então, é extremamente importante. A posição e movimento ainda, né? Mudança de posição, né? Como eu disse, a cada 2 horas. Usar colchão especial, almofadas, coxins para redistribuir a pressão, né, do corpo do paciente. Usar apoios para erguer o pé, para proteger os calcanhares. Nunca deixar o calcanhar direto encostado, né, no colchão, sempre elevado, tá? Coloca um travesseiro embaixo, isso já ajuda. Senão, ele ficando com o calcanhar ali, a gente sabe que o calcanhar é uma região que também abre muito fácil, então nunca deixar o calcanhar ali encostado no colchão, tá? Para evitar. E devemos sempre orientar os familiares, né? O paciente também, que é importante a gente fazer essas mudanças de decúbito. Também na casa, quando ele tiver alta, a gente orienta que faça a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, usando aí desses materiais, né? Para evitar que as proeminências ósseas fiquem encostadas no colchão, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do ambiente hospitalar, né, pessoal? O ambiente hospitalar do paciente ali. Bom,
o que é, antes de falar do ambiente hospitalar, vamos falar da higiene, né? Extremamente importante ter higiene ali no ambiente hospitalar, onde o paciente está, onde nós trabalhamos, né? Bom, então higiene, claro, todo mundo sabe, é o processo de remoção física das sujidades mediante aplicação da ação ou energia química, mecânica ou térmica, né? Num determinado período de tempo, a fim de higienizar o local ali, né? Uma desinfecção é o processo, quando a gente faz uma desinfecção, é quando a gente está destruindo os micro-organismos, tá? Vírus, fungos, bactérias, que estão ali inertes, existentes ali nas superfícies. Então, a gente vai ali sempre usando álcool a 70, né? O álcool a 70 aí é um dos melhores aí agentes que nós temos para eliminar e matar e fazer as desinfecções, né? Esses fungos, bactérias, extremamente importante, tá? Bom, áreas críticas, ainda falando do local ali, né? Do ambiente hospitalar. Área crítica, temos a área não crítica e as áreas semicríticas, tá? Bom, a área crítica são aquelas onde há um maior número de pacientes graves ou imunologicamente deprimidos, né? Existe aí um maior número de procedimentos a serem invasivos, em consequências maiores riscos de infecções, tá? A gente tá falando aqui quais são as áreas mais críticas, não críticas e semicríticas, onde é mais provável que tenha aí mais micro-organismos, tá? Então, a gente vê que aqui na área crítica, né, pode ser o bloco cirúrgico, onde são feitas cirurgias, em laboratórios, onde existem ali a presença, né, de material biológico do paciente. Então, são áreas críticas, tá? Também aí, eles oferecem o maior risco de infecção, esses lugares, devido ao estado grave dos pacientes e a fazer muitos procedimentos invasivos nesses lugares, tá? Então, também podemos citar ainda de exemplos de áreas críticas, né? Lá mesmo na central de material esterilizado, né? A UTI é um lugar crítico, tá? A lavanderia, salas cirúrgicas, unidades de isolamentos, banco de sangue, unidades de hemodiálise. Então, são sempre áreas extremamente críticas aonde há grandes riscos de contaminação e de infecção, que precisam ser higienizados rigorosamente aí com materiais específicos, tá? E as áreas semicríticas, né? Falamos das áreas críticas, agora vamos falar das áreas que são semicríticas. Só um minutinho, pessoal. Potter, entra aqui. Só um minutinho, pessoal. Voltei. Então, áreas semicríticas podemos citar que são áreas que também são ocupadas por pacientes que têm doenças infecciosas ou já são doenças de baixa transmissibilidade, né? Então, aí, elas são ocupadas por pacientes e não exige muitos cuidados intensivos, não é isolamento. Então, é uma área que a gente fala que ela não é uma área semicrítica. E a gente pode citar ambulatórios, né? Ambulatórios que tem pacientes aqui que têm algumas doenças, mas elas não são transmissíveis, né? A enfermaria, onde fica vários pacientes juntos, tá? Então, são áreas semicríticas que também precisam ser higienizadas, né, adequadamente. E as áreas não críticas, a gente já pode citar, são áreas aí, ali da recepção, do hall ali onde o pessoal fica esperando, né, na sala de espera, porque são áreas que são ocupadas por pessoas que não são pessoas que estão nessa área fazendo algum tipo de procedimento, por exemplo, tá? Então, são todas as áreas não ocupadas por pacientes e não são realizados nenhum tipo de procedimento no paciente, tá? Áreas administrativas e áreas de circulação, a gente cita como áreas não críticas, mas que também precisam ser higienizadas, tá? E a desinfecção e o que é descontaminação, né?
Ambas precisam de agentes químicos, mais a nossa ação física de força, mais ação térmica e mais um tempo, né, para serem aí surtir efeitos dessa higienização. Desinfecção tem finalidade de destruir os micro-organismos e a descontaminação tem finalidade de eliminar totalmente ou parcialmente uma carga microbiana de uma superfície aí, tá? E a unidade lá onde o paciente está internado, vamos falar propriamente do leito dele, do quarto do paciente, né? Unidade do paciente consiste no espaço físico e o mobiliário necessário para sua acomodação durante sua internação. Unidade do paciente é o espaço físico, né, hospitalar, onde o paciente permanece a maior parte do tempo durante seu período de internação, tá? E qual que é a finalidade de fazermos a higienização correta e como deve ser feita a limpeza da unidade do nosso paciente? Tem por finalidade manter a unidade limpa e com aspecto agradável, né? Remover micro-organismos ali da onde o paciente está ou próximo a ele e prevenir infecções. Então, por isso que a gente faz uma limpeza concorrente, uma limpeza terminal. Limpeza concorrente, a gente já sabe qual que é aquela realizada enquanto o paciente encontra-se ali no quarto, né? E nas dependências do hospital. Então, a gente vai fazer um banho no paciente, por exemplo, né? Nem que ele seja encaminhado para o banho de aspersão. Então, a gente vai ali fazendo a higienização do leito, da cama, né? Isso quer dizer limpeza concorrente. A gente vai limpar os objetos da mesa de cabeceira, da mesinha de refeição. Vamos higienizar a mesa, tudo que está próximo do paciente é concorrente, tá? Limpeza, a gente vai higienizar ali o suporte de soro, sempre com paninho, né? O KCP ali, que seja, e álcool a 70. Limpeza do suporte de soro, limpeza das cadeiras, das poltronas, de outros móveis que estão ali dentro do quarto. Vamos limpar ali o travesseiro, o colchão, né, do paciente, quando a gente está trocando a roupa de cama. Limpeza da grade, dos painéis, da escadinha. Tudo isso a gente faz quando é limpeza concorrente. Agora, quando é limpeza terminal, aí já é uma limpeza que é realizada somente após a saída do paciente do hospital, seja por alta, óbito, transferência. Aí precisa ser uma limpeza bem completa, onde aí o pessoal da limpeza, da higiene, vai limpar, vai lavar, vai limpar tudo isso que nós falamos da terminal, e vão ainda limpar parede, vidro, superfícies, né? Recolher todas as roupas de cama, higienizar os impermeáveis que estejam ali no ambiente, tá? Então, vão lavar com água, sabão, vão encerar, vão limpar tudo na limpeza terminal, tá? Sempre quando o paciente sai por alta ou por óbito ou por transferência, tá? E limpeza de manutenção. O que é limpeza de manutenção? Ela tem o objetivo de manter a limpeza, né, nas dependências, nesses intervalos aí entre a limpeza terminal e concorrente e terminal, né? Então, a limpeza de manutenção vai estar repondo material de higiene, recolhendo resíduos que estejam ali no quarto, sempre fazendo essa manutenção para que fique aí, para ter o equilíbrio entre a concorrente e a terminal, tá? E vamos sempre usar, entre outros, né? Não vou citar agora nesse momento outros. A gente pode citar bastante outros materiais utilizados quando a gente fala de central de material de esterilização. Mas para essas higienes, principalmente a nossa parte, né, de enfermagem, que a gente faz a limpeza concorrente, a gente usa o álcool a 70, porque o álcool a 70 é o melhor que tem. Ele possui princípio ativo aí recomendado, né, para eliminação aí desses micro-organismos, tá? Tipo de limpeza, deixei aqui uma tela bem bacana para vocês estudarem, que aqui mostra perfeitamente a diferença da limpeza concorrente e a terminal, tá? Que nós explicamos. E agora vamos falar da arrumação da cama. A gente sabe que a gente arruma a cama conforme a necessidade do paciente. Cama fechada, aberta ou de operado,
tá? A cama fechada, a gente sabe que é uma cama que ainda não tem uma ocupação. Ela está fechada até que tenha a admissão de um novo paciente, tá? A cama aberta já é uma cama que a gente vai arrumar aquela cama com o lençol aberto, né? Sempre voltado para a porta, tá? Então, cama aberta, vamos dizer que esse paciente ele foi fazer um exame, ele saiu, ele tá no banho, por exemplo, de aspersão, de chuveiro. Então, a gente vai deixar a cama arrumada de maneira aberta, porque o paciente vai chegar na cama e vai deitar. Então, uma cama aberta, ela tem ocupação, né? Então, ela está ocupada por um paciente, que ele pode ou não se locomover, mas ele está dentro do hospital, tá? E a cama de operado, ela deve ser preparada logo após o encaminhamento do paciente para a cirurgia. Então, vai facilitar a recepção e o retorno do paciente a esse leito. Então, o paciente, quando a gente arruma a cama, né? Aqui eu tenho a imagem, a cama de operado. A gente vai fazer todos esses procedimentos lá no laboratório, tá? Cama fechada, esperando a admissão. Cama aberta, quando tem paciente aí que está ainda, ele deambula ou ele está no banho, mas ele está dentro da instituição. E a cama de operado, que está aguardando, né, a chegada do paciente que sai da sala de cirurgia, depois da alta da RPA, ele vai para a cama e a gente deixa a cama de operado assim, aberta, facilmente, vai ser muito melhor para colocá-lo nesse leito quando ele voltar, tá? Porque depois a gente faz um rolinho de coberta e ele deita, a gente vai desenrolando e cobre esse paciente, tá? Bom, tentei abordar aqui com vocês de maneira bem simplificada vários procedimentos de enfermagem, ainda de técnicas básicas que nós fazemos dentro de um hospital, tá? Espero que vocês tenham aí conseguido me acompanhar. Mas claro que logo, né? Agora no comecinho do mês, a gente vai estar todo mundo junto lá no laboratório, vai ser mais gostoso, a gente vai conversar, a gente vai fazer aí alguns desses procedimentos em laboratório, né? Vai estar todo mundo junto, tirando dúvida, mas é importante a gente ter essa parte teórica, tá? Alguma dúvida, Mara? Pessoal aí? Quer perguntar alguma coisa? Tudo ok? Bom, vamos ficando por aqui. Deixa eu ver aqui a minha agenda. Minha agendinha. Bom, acho que mudou, né? A secretaria precisou fazer uns ajustes, né? Nas nossas aulas, mas acho que amanhã a gente tem aula também, tá? Conforme combinado, Mara, eu vou mandar essa aula e vou mandar também uma outra, tá? Assim a gente vai ficando mais adiantado. Mas deixo aqui pra vocês, que tô aqui à disposição, a gente vai conversando caso surja alguma dúvida, ok? Bom, muito, muito, muito obrigada pela atenção aí de todos, tá? E daqui a pouquinho é só o tempo de baixar a aula, já mando pra vocês e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada a todos, tenham aí um excelente dia, até amanhã. Tchau, tchau!